Sejam muito bem-vindos! É hora da gente explorar o que há de mais interessante no mundo do agronegócio. Estão preparados? Então apertem o cinto e confira os assuntos de hoje. Uma variedade de capim mais nutritiva. É tempo de colher maçã. Planos ambiciosos para a produção de peixes no país. Como preparar o solo da sua horta. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Uma variedade de capim panicum, desenvolvida pela Embrapa, apresenta melhor aproveitamento nutricional e serve tanto para o pastejo como para a formação de silagem de qualidade. A escolha correta do capim é um dos momentos mais importantes para que o gado se desenvolva com eficiência. No mercado, diversas opções geram aos produtores uma criação com diferencial na qualidade da carne. Desenvolvida pela Embrapa, a BRS Tamanni, um híbrido de panicum, é uma delas. Estamos trabalhando com o BRS Tamanni há 6 anos, de forma extensiva e também de forma intensiva, com uma vasta experiência da Embrapa que trouxemos para dentro da nossa fazenda. Porto Murtinho foi o local onde desenvolvemos essa cultura e hoje trouxemos já para a região de Maracaju, que é uma área mais produtiva, com excelentes resultados. De manejo simples, a variedade não tem colmos e nem talos, além de ser bastante palatável. O NDT também é alto, o que possibilita ao pecuarista produzir silagem competitiva com as superiores. Inclusive em comparativos com a Braquiária Piatã e com silagem de sorgo. Tendo uma alta digestibilidade, em especial quando ele é comparado com essas demais, o índice de proteína do Tamanni ficou igual ao índice de proteína do sorgo, 1 ponto a menos só que o NDT dele era 30% melhor, mais eficiente na conversão do que o sorgo na hora que nós fizemos. Tudo isso é feito via análise das forrageiras. Dentre as vantagens da BRS Tamanni, além do manejo, é o pastoreio em especial dos bezerros. Eles não têm problema de requeima e nem o problema de machucar a res com um talo. A desvantagem do Tamanni é que ele não suporta água no pé. Então, por exemplo, nessas regiões que são um pouco mais onduladas, onde a gente faz curva de nível, acaba que no pé das curvas ele tem um pouco de problema. Porto Murtinho é uma cidade desafiadora por ser extremamente baixa, com solo arenoso e clima quente. Nos últimos 2 anos, Alessandro tem trabalhado com a silagem de 4 meses, o que faz com que nesse período a produção de forrageiras seja baixa. Ele tem uma rebrota muito forte, fazendo um corte com mais ou menos 15 a 20 centímetros, você consegue aproveitar dentro de 20 dias e entrar com gado em cima logo após o corte. Temos mais de 600 hectares plantados do BRS Tamanni e temos tido excelentes resultados, em especial na cria, onde você pode trabalhar toda a parte da gestão de cria, até mesmo a aparição, e na desmama as suas vacas estão prontas, aquelas que tiverem vazia, para você poder embarcar ou tomar as providências, fazendo com que o giro fique mais eficiente dentro da sua propriedade. É tempo de colher maçã. A fruta, bastante popular no mundo inteiro, tem boa procura no país, mas os produtores acham que ainda há bastante mercado para conquistar. Com uma coloração atrativa e o sabor que agrada paladares no mundo inteiro, a maçã se destaca como uma das frutas mais consumidas pelo brasileiro. Ainda assim, quando sua exposição é bem feita e seus benefícios nutricionais são divulgados, ela tende a despertar mais interesse dos consumidores e aumentar os lucros de toda a cadeia produtiva e varejista.
Sabendo disso, a Associação Internacional de Produtos Frescos desenvolve a campanha de sazonalidade e nos meses de março a abril é tempo de maçã. Na IFPA, o nosso grande objetivo é trabalhar para o aumento do consumo. E para trabalhar o aumento do consumo, você tem que trabalhar toda a cadeia. Nós falamos diretamente com o B2B, então nós conversamos com produtores, exportadores, distribuidores, fornecedores de serviços, produtos, varejistas, mas muitos dos nossos associados, esses associados, eles conversam com o consumidor final, que é o caso dos varejistas, né? E a gente entende que para você aumentar o consumo, trabalhando com essa cadeia, com essa indústria, para que ela possa se desenvolver, mas também criando informação, criando educação, seja para essa indústria ou seja para o consumidor final. A IFPA e a Associação Brasileira dos Produtores de Maçã desenvolveram materiais gratuitos que ajudam os varejistas a incentivar o consumo da fruta. É muito legal porque você vê que tem redes que têm uma total, tem maior infraestrutura, então eles conseguem ter mais equipe, tem mais braços para poder fazer, né? E tem outras redes menores e médias que, para receber aquele kit digital com imagens, com fotos, com receitas, com ideias, com sugestões, com posts, receber esse material ajuda muito na construção, né? Muitas vezes as redes não promovem corretamente porque não sabem como fazer. Além do kit digital, a iniciativa conta com oficinas customizadas, com o objetivo de especializar toda a indústria envolvida com o produto da safra atual. Nós identificamos que tem um grande gargalo, que é o seguinte: poxa, os supermercados, né, a mão de obra deles, seja a que está na loja, seja o comprador, seja o desenvolvimento de produto, a equipe de qualidade, essas pessoas precisam de informação rápida, informação que elas consigam decodificar e fazer com que isso chegue ao consumidor final. Cada rede tem um perfil de público, claro, né? E a gente procura levar nesses workshops, levar os especialistas, né? Leva os produtores, ou leva os técnicos, para que possam, claro, de uma forma mais abrangente, levar informação a respeito daquele produto e receber muitas perguntas. É muito legal porque os workshops são online, a grande maioria são online, e você vê o quanto as pessoas querem saber, querem ter informação sobre aquele produto, têm dúvidas. Segundo o último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil produz pelo menos 1.300.000 toneladas de maçã por ano. A gente brinca que quem trabalha nesse setor tem uma empresa a céu aberto. Por que uma empresa a céu aberto? Porque a gente está sempre trabalhando em conjunto com o meio ambiente, né? Então, as questões climáticas são totalmente, né, importantes para esse segmento. Então, eu posso ter mais chuva, menos chuva, isso pode afetar a produção, pode diminuir o calibre, o tamanho da fruta, pode aumentar. E o consumidor final, ele está longe dessa realidade, né? Então, cabe a essa indústria levar informação qualificada para saber a importância desse alimento que está chegando na mesa dele. Então, os workshops ajudam, né, a dar informação, a dar insights, a levar conhecimento. Independentemente da quantidade de comércios que tenham, as capacitações técnicas são indicadas para todos os representantes da cadeia de flores, frutas, legumes e verduras. Para quem que é esse programa? Eu varejo, eu tenho lá uma lojinha, 2 lojas, 3 lojas, 10 lojas, é para mim? Ou eu tenho, sei lá, 50 lojas, é para mim? É para todos. Acho que essa é a primeira coisa que a gente está desmistificando, que é para todo mundo. Não importa o tamanho da tua loja, ou quantos checkouts você tenha. Você tem fruta? Você quer ter fruta? Você quer melhorar? Você quer atrair o consumidor final? E a gente sabe a importância que o FLV tem para a atração desse consumidor final nas lojas. Além de agregar valor e melhorar a qualidade do produto, a IFPA vê a importância de ensinar sobre o manuseio das frutas. Um dos treinamentos, eu nunca vou me esquecer de um dos técnicos especialistas, ele falou assim, olha, ele pegou a maçã e falou, olha, cuide dessa maçã como se fosse um ovo, né, quando você for manusear. Eu achei muito
muito boa essa relação que ele fez dentro da realidade, né, das pessoas ali que estão trabalhando, que estão nas gôndolas, que estão nas lojas. Então, aproximar, né, de exemplos práticos, reais, que fazem parte do dia a dia deles, e para mostrar a importância, né, daquele produto e o caminho todo que ele fez até chegar ao varejo. Outro ponto importante atendido na campanha é a promoção de diálogo entre produtores e varejistas. A gente está falando muito de vendas, mas redução de perdas é essencial, faz parte desse processo também, importantíssimo, né, para que a gente possa ter melhores resultados financeiros aí para todos os envolvidos. Então, a gente chamar as redes, né, essa reflexão e a esse diálogo entre produtores e varejistas, né? Então, no final das contas, no final do dia, está todo mundo trabalhando e olhando para o mesmo alvo, né? Seja produtor ou seja varejista, existe o mesmo objetivo, que é eu entregar para o consumidor final produtos, um alimento seguro, né? Um produto saudável, um produto saboroso. Quer produzir hortaliças de qualidade? Tudo começa com um solo rico em nutrientes, sabia? Por isso, fique atento às recomendações desse especialista no assunto. Quem não gosta de ter uma horta coberta de verde, com verduras e legumes saudáveis e saborosos? Mas saiba que antes de colher os frutos do seu trabalho, é preciso alguns cuidados. Água e sementes de qualidade são importantes, mas a preparação do solo é o começo de tudo e a chave do sucesso na produção. Mas então, como garantir que o solo ofereça todas as condições para pleno desenvolvimento da planta? Quem explica isso é o pesquisador da Embrapa Hortaliças. Para iniciar uma boa implantação de horta, a gente tem que começar a partir da análise de solo, para saber quais nutrientes tem no solo. A partir da interpretação da análise de solo, a gente tem a recomendação para fazer a correção de solo. No caso aqui, vai ser necessário utilizar calcário, dolomítico e termofosfato. Dependendo do tamanho da área, a aplicação dos produtos pode ser feita manualmente, mas para garantir a mistura e perfeita incorporação ao solo, o uso de máquinas também é recomendado. Uma vez corrigido o solo, chega o momento do plantio de variedades de cobertura, que servirão como proteção e também como alimento para a futura lavoura. Logo em seguida, a correção de solo, né, a calagem e fosfatagem, nós vamos fazer uma adubação verde, aqui nós vamos utilizar uma gramínea, que é o milheto, e uma leguminosa, né, uma fabácea, que é a crotalária. Então nós vamos fazer o consórcio dessas duas espécies. Dentro de 60 dias, elas vão estar bem desenvolvidas e nós vamos fazer então o seu manejo dessas plantas de cobertura para iniciar aí sim, né, o plantio das hortaliças tradicionais. Esse tempo de 60 dias também é necessário para que ocorram as reações, né, de estabilização do solo, de absorção de cálcio e magnésio e de eliminação do alumínio, né? Em solos ácidos ele atrapalha o desenvolvimento das plantas. Você que está assistindo nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa: clique no joinha e se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante, especialmente para você.
O setor de aquicultura e piscicultura não para de crescer. As entidades ligadas à atividade, entretanto, querem estimular ainda mais o desenvolvimento da criação, da pesca e, claro, do consumo desse alimento tão saudável. A cadeia de peixes de cultivo em 2022 novamente registrou crescimento. O balanço aponta que foram produzidas 860.355 toneladas, número 2,3% maior do que a produção de 2021. Já na soma dos últimos 9 anos, a evolução dessa produção atingiu 48,6%. Mostrando o aprimoramento do setor. Foi um ano duro, extremamente difícil, mas foi um ano muito positivo para o setor. Mesmo considerando que nós tivemos uma taxa de crescimento inferior dos anos anteriores. Mas nós crescemos. Nós tivemos um primeiro semestre ruim para o produtor. Quando eu falo ruim é preços baixos. Mas em compensação nós tivemos uma série histórica que começou em agosto do ano passado e que permanece até hoje. E é histórico até extremamente interessante. Nós nunca tínhamos observado que num período ali de final de ano, início de janeiro, a gente continuasse tendo uma remuneração, aumento de remuneração para o produtor. Isso aconteceu. Carro-chefe e destaque absoluto, a tilápia hoje é o peixe mais cultivado no Brasil, com representatividade na casa dos 64%. Estudos e projeções apontam que nos próximos 7 anos, esse número vai crescer e atingir a expressiva marca de 80%. Em função de uma série de motivos, principalmente dele o pacote tecnológico. E tem outro fator, né? É uma commodity mundial comercializada em 140 países, com preços mundiais e oportunidades e concorrências mundiais também. Mas nós, do agro brasileiro, uma das coisas que nós sabemos fazer é competir quando se trata de commodity. E é o que nós estamos observando na tilápia. Por falar em concorrência, o planejamento é fazer com que o mundo dê mais atenção ao peixe brasileiro. Para isso, uma reaproximação com a União Europeia é vista como prioridade pelas entidades responsáveis. Essa é uma das maiores, se não a maior prioridade do Ministério e parte da percepção da importância que isso tem para o pescado brasileiro, não apenas pelo mercado europeu em si, mas pelo mercado consumidor que se abre com o selo que, ao consumir o mercado europeu, confere ao nosso pescado, a excelência do nosso pescado. Além do mercado internacional, os pequenos produtores também devem, ao longo do ano, ter os olhares voltados para o desenvolvimento dessa importante parte da cadeia. Eu estou muito otimista de que nós possamos avançar. Estamos há pouco tempo no Ministério, tenho procurado estabelecer parcerias importantes como essa com a Peixe BR para que nós possamos ouvir, planejar e construir programas que possam ajudar, apoiar os produtores. Eu tenho muito otimismo de que isso possa ser feito com sucesso e de que rapidamente quem está na ponta possa perceber as iniciativas e essa melhoria na ambiência do mercado. Se os peixes de cultivo são boas notícias, os nativos não ficam para trás. A retomada de crescimento em 2022 foi de 1,8% em relação ao ano retrasado. Nós tivemos uma boa surpresa que esse ano, depois de 5 anos, é a primeira vez que o peixe nativo parou de cair e começou a crescer. Existe grande perspectiva, mas nós temos um dever de casa muito grande de ser feito. Não só o setor produtivo, mas principalmente pesquisadores das academias, governos estaduais, governo federal, todo mundo. Nós temos que fazer uma tarefa conjunta para resolver os gargalos, os principais gargalos que nós temos no setor e transformar isso também num produto vendável, não só para o mercado interno, para o mercado externo. Hoje a gente não consegue atender, comercializar peixe nativo dentro do Brasil. Acaba sendo comercializado mais para a região norte, onde o consumo de peixe in natura é maior, mas eu não consigo chegar na região sudeste, eu não consigo chegar na região sul. Ah, é só porque o povo não conhece. Não, não é nada disso. É um processo muito mais complexo. Se não reunir todo mundo, a gente não eleva para outro patamar e a gente trabalha para que isso aconteça.
Utilizando variedades adaptadas, este produtor do interior de São Paulo tem obtido bons resultados na cultura de frutos de inverno. A produção de pequenos frutos como morango, framboesa e mirtilo possuem um ótimo valor agregado. Esses frutos típicos de regiões frias já podem ser cultivados em lugares quentes. E nós vamos te mostrar todos os detalhes agora. Vamos lá? Com uma média anual de 16 toneladas, dentre as frutas vermelhas, o carro-chefe da chácara Catavento é o mirtilo. Nós somos pioneiros, no cultivo de mirtilo para clima quente aqui no Brasil. Nós importamos essas variedades da Universidade da Flórida, dos Estados Unidos, há 12 anos atrás. Antes de nós, o mirtilo no Brasil só era produzido em lugares frios. Então essas variedades nós adaptamos elas nesses 12 anos e selecionamos as melhores também para a produção de mudas. E com relação à escolha, por que vocês pensaram em produzir mirtilo, essa novidade? Foi um desafio, né? Foi um desafio. Eu morei no Chile há alguns anos, fui consultor do governo chileno e lá eu conheci o arándano, como é chamado no Chile. O mirtilo em espanhol é arándano. Trabalhei com arándano lá, com mirtilo lá, e aqui a gente resolveu inovar. Resolveu procurar alguma coisa diferente que ainda não tinha no Brasil. O primeiro passo foi a escolha do solo ideal? Sim, Juana, a gente veio estudando todas as técnicas ao longo desses anos. Nós não usamos solo, nós produzimos em substrato. No nosso caso, nós usamos a casca de pinos. O mirtilo ele é uma planta muito rústica, pouca ocorrência de pragas e doenças, mas o ponto fraco é a raiz. É uma raiz fina, sem pelos absorventes, não tem uma raiz pivotante. Em outras palavras, é uma raiz que não sabe lidar com falta ou excesso de água. Então é importante um substrato meio para a raiz bem drenável, para evitar o excesso de água, o encharcamento mata ela, e a falta de água também, então é necessária a irrigação também. E nesse espaço aqui, qual a quantidade de mudas que vocês têm? Nós trabalhamos, aqui nós temos 1,5 hectares, 1 hectare de mirtilo e meio hectare de outras frutas vermelhas. E num hectare de mirtilo nós trabalhamos com quase 8.000 plantas. Além de sua rusticidade, o mirtilo se destaca por integrar diferentes iguarias culinárias. Nós vendemos a fruta fresca, 99% é fruta fresca. Um pouquinho nós usamos para processar, geleia, sucos, fazemos mirtilo desidratado, cerveja, e trabalhamos com produção de muda já há alguns anos. Nós somos mantenedores de 4 variedades aqui no Brasil. Somos registrados no Renasem, no Ministério da Agricultura, e fornecemos mudas para os agricultores. Após 12 anos de existência, o pomar da propriedade segue produtivo, exigindo apenas podas estratégicas. O mirtilo de clima frio, o gatilho, o estímulo para a produção é o frio. Então as variedades elas são classificadas em horas frio, Então é importante medir na região quantas horas frio acumulou-se no inverno. Uma hora frio é uma hora abaixo de 7,2 graus. Essas variedades de clima quente, o gatilho, o estímulo para a produção é a poda. Então a poda se torna uma ferramenta fundamental. Nós podemos trabalhar com podas seletivas, que é o sempre verde, o evergreen. Então um ramo podado, um cacho colhido nós podamos. Então a gente passa a cada 2 meses, 45 dias no pomar, fazendo essa poda seletiva. E você tem todos os estágios fenológicos ao mesmo tempo na planta. Você tem ramo velho, ramo jovem, flor, fruto verde, fruto maduro, tudo ao mesmo tempo na mesma planta. Ou o outro sistema é da poda radical. Então você poda radical, vem uma brotação jovem, todas com a mesma idade, e vão produzir em um momento, ao mesmo tempo. Depende do mercado. A colheita feita semanalmente é uma técnica para garantir maior lucratividade e marcar presença no mercado. Entre poda e colheita são 8 meses, mais ou menos. Entre poda e flor dá 6 meses e flor aberta a colheita mais 2 meses. É bom, é uma estratégia, Juana, importante para o pequeno e médio produtor, porque você otimiza
a sua mão de obra. O principal custo de produção é a mão de obra de colheita. Então, se você colhe o ano todo, você tem uma equipe treinada. E o rendimento dessa equipe é melhor do que se você precisa absorver uma mão de obra pontual para colher em determinado momento. Outra questão é otimizar a logística. Você não precisa de uma câmara fria grande para colher uma determinada época do ano e o resto do ano essa câmara fria está subutilizada. Então, se você colhe o ano todo, você pode ter uma câmara fria menor, que ela está sendo utilizada o tempo todo. Além disso, você não desaparece do mercado. Você sempre tem fruta fresca o ano todo. Isso é importante. Enquanto o mirtilo se mostra mais resistente, o manejo da framboesa exige maiores cuidados devido à sua delicadeza. É importante estar no ambiente protegido, né? A framboesa, diferente do mirtilo, ela é muito sensível. Então, se chove, a umidade traz fungos. Então, nós mantemos um ambiente mais seco. Irrigação por gotejamento no pé da planta. Então, toda a parte aérea está sempre sequinha e isso ajuda bem. Aí, no caso, vocês também plantam em vasos para poder ter um controle melhor da planta. Juana, também um ambiente mais higiênico, né? Mais saudável, não tem doença de solo, a gente tem mais controle da umidade para evitar excesso de água e a nutrição também a gente tem um pouco mais de controle. E qual que é a média de colheita que vocês têm? Nós colhemos por volta de uns 5 quilos por planta, por temporada. E dá o ano todo? Tem uma época específica? Nós colhemos o ano todo. Conseguimos colher o ano todo, são variedades remontantes, não são as variedades não remontantes não produzem aqui no clima quente. Tem que ser variedades remontantes, são aquelas variedades que não precisam passar pelo processo de invernalização e elas produzem no ramo do ano. Então, senhor Luiz, depois de todo o cultivo, de todo o cuidado com a framboesa, chegou a hora de colher, né? Como que a gente sabe qual fruto colher e como que é feita a colheita? Bom, a framboesa é uma fruta muito perecível. Se comparado com o mirtilo dura um mês, a framboesa não dura uma semana. Então nós colhemos ela um pouquinho mais verde, né? E ela já tem que ir para refrigeração direto. Dá pra gente colher aqui agora? Sim, claro. Então nós seguramos com uma mão o cachinho e com a outra nós damos uma leve girada. Ah, é bem delicado. É bem delicada, né? Nós seguramos aqui com uma mão e com a outra nós giramos com suavidade. E essa daqui, por exemplo, né? essa daqui, por exemplo, hoje é segunda-feira, nós não colhemos esse fim de semana, então essa daqui já passou do ponto, ela já vai ser congelada. Com variedades de dias curtos e de dias neutros, os morangos são apreciados entre clientes e visitantes da propriedade. Seu Luiz, a gente está vendo aqui morango em vasos, né? Conta pra gente um pouquinho aí dessa ideia. Então, são variedades de alta performance, né? São plantas importadas, né? Mudinhas importadas, muito saborosas, mas sensíveis. Então a gente produz elas em substrato e suspensas. E o grande segredo aqui é que elas fiquem secas e os frutos fiquem pendurados, expostos ao ar. Então eles não estragam, né? Estão sempre pendurados, ventilado, com luz, então o fruto está sempre sequinho. Aqui a gente está vendo várias etapas, né? A gente tem as flores, a gente tem o fruto um pouquinho mais verde. Qual a duração desse ciclo aí até a colheita? Bom, Ana, essas são variedades de dia curto. Do lado de lá nós temos variedade de dia neutro. Essas de dia curto, elas precisam do inverno para florescer. Então nós colhemos no inverno. São variedades muito saborosas, mas não produzem o ano todo. Depois elas só vegetam no verão para de novo produzir no inverno seguinte. Então o gatilho, o estímulo para o florescimento é o encurtamento dos dias, né? Os dias vão se tornando curtos no inverno e aí ela induz a floração. As diferentes variedades atendem à demanda do mercado e a opção de colher o ano todo fica a critério do produtor. Esse é um morango de dia neutro. A ideia aqui é colher o ano todo. E esse é um sistema que o pessoal tem usado muito de um coxo contínuo. É um coxo de plástico com substrato e o arame entrelaça aqui nessa parte de cima. Tem os furos de drenagem.
o tubo gotejador no meio e esse plástico de mulching por cima para evitar que o fruto fique em contato com o substrato molhado. Então o fruto vai estar sempre sequinho. A ideia é que novamente que o fruto fique pendurado, exposto ao ar e dessa maneira ele não estraga. Além de produtividade e conhecimento, a Chácara Catavento também investe em entretenimento e lazer para toda a família. Conta pra gente um pouquinho de qual que é o roteiro que as pessoas têm aqui desde a chegada até a hora de ir embora. Bom, nosso programa tem duração de 3 horas, se inicia às 9 da manhã. Nós fazemos um café da manhã com produtos daqui da região, um café da manhã bem gostoso. Depois visitamos o meliponário, que é uma coleção de abelhinhas sem ferrão. Falamos da importância, conhecemos algumas espécies, degustamos mel. E depois nós vamos para a colheita e degustação das frutas vermelhas. O programa Revista Rural está terminando. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Fiquem com Deus e até semana que vem!